dia, lindas! Como é que vocês estão? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você gosta de conteúdos assim de marketing, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, porque eu estou sempre criando conteúdos para vocês. E já me segue lá no Instagram também, porque eu sempre compartilho a minha rotina com vocês. Nesse vídeo aqui, gente, eu vou compartilhar um aprendizado que eu tive com a leitura desse livro aqui hoje. Se chama Como Escrever Bem. Estou gostando muito, eu estou empenhada em escrever melhor, porque esse é um assunto que eu preciso compartilhar com as minhas mentoradas. Quando eu vou ajudar elas a se posicionar melhor no Instagram, eu preciso ajudar elas a escrever melhor, se comunicar melhor. E escrever e se comunicar está totalmente atrelado, né? E hoje eu li uma parte aqui desse livro que eu gostei demais, que eu até deixei anotadinho aqui para vocês, que são 6 perguntas que você deve fazer a si mesmo antes de se comunicar, antes de escrever, tá bom? Então, ó, bora lá para a primeira pergunta. No papel de quem eu vou me dirigir ao leitor? Qual o papel que eu vou estar exercendo para o leitor? Você vai ser um homem ou uma mulher comum? Um repórter? Um provedor de informações? Você, no caso, é uma psicóloga? É uma profissional de uma área específica, uma dentista, uma médica? Então, qual que é a posição que você vai estar se colocando para o leitor? Então, antes de se comunicar, você tem que parar para pensar. Quem que essa pessoa está... como que você quer que essa pessoa te veja? Entendeu? Então, não é só você sair escrevendo qualquer coisa. Qual que é a posição que você quer ter diante dos seus seguidores, diante dos seus leitores? Tá? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual voz e qual tempo verbal eu vou utilizar? Gente, essa parte é muito, muito importante. Você tem que entender, você vai falar em primeira pessoa, falando de você, da sua história, ou você vai usar ele, dele, dela, em terceira pessoa? Entendeu? Então você tem que entender que tipo de comunicação você vai usar. Na maioria das vezes, eu já tinha concluído isso e está escrito aqui no livro também, falar em primeira pessoa é melhor, porque a pessoa acaba te conhecendo mais, fica uma linguagem mais humanizada. Mas tem alguns casos que você não pode usar a primeira pessoa, mas mesmo assim, você pode escrever ali em primeira pessoa e tirar depois alguns termos que não pode ter na sua comunicação, em específico naquele local. Então, recomendo que vocês usem em primeira pessoa para se comunicarem, mas caso não possa ou caso não queira, você tem que definir, porque senão, gente, vira uma bagunça. Você inicia ali uma sequência de stories, por exemplo, ou um carrossel, ou um artigo, ou um material que você tem que entregar para o seu cliente ou paciente, e aí você inicia em primeira pessoa, depois você fala em terceira. Você acaba confundindo a pessoa e confusão gera desconexão, gente, e a pessoa vai parar de te ouvir, parar de querer ler o que você tá falando e, consequentemente, ela não vai se conectar mais com você, não vai comprar de você ou não vai querer prosseguir com você, tá bom? Terceira pergunta, gente, qual vai ser o estilo que você vai se comunicar? Vai ser um relatório impessoal? Vai ser algo mais pessoal, mais formal ou os dois? Então você tem que definir, porque às vezes você sai falando de qualquer jeito, mas na verdade seria legal que você falasse de uma maneira mais formal, alguma coisa mais séria em determinado momento. Então você tem que definir. Agora nessa sequência de stories, por exemplo, eu vou falar de maneira mais formal ou informal? Nessa postagem aqui, nesse relatório aqui, como que eu vou me comunicar? Vai ser mais pessoal, mais formal? Então você tem que se perguntar isso antes, não saia falando e se comunicando de qualquer jeito. Quarta pergunta, gente, qual a minha postura em relação ao material disponível? Qual é o envolvimento, a distância, opinativa, irônica, divertida? Então, gente, se você for parar para pensar aí de algumas pessoas que você conhece, algumas pessoas têm uma comunicação mais irônica, mais divertida. É o jeito da pessoa se comunicar. Você pode perceber isso em blogueiras, por exemplo, em escritores, em atores, em qualquer pessoa que você vai ver, você sempre sabe o tom dela. Ela é uma pessoa mais engraçada, ela é uma pessoa mais séria, ela é uma pessoa mais irônica. Então você tem que definir qual que vai ser o seu tom. Isso é muito importante, porque talvez você não definiu com clareza e sai fazendo de qualquer jeito e acaba que você não passa a mensagem que você quer e não tem os resultados que você quer, não faz as vendas que você quer, tudo porque você está gerando confusão na hora de comunicar o seu tom.
tá bom? E a quinta pergunta: quanto eu quero abranger com o meu texto? Então, gente, tem até uma frase que eu coloquei ali, que ele fala logo abaixo dessa pergunta aqui no livro, que eu vou ler para vocês. Entusiasmo é a força que mantém você avançando e que segura o leitor em suas mãos. Quando o seu ânimo começa a enfraquecer, o leitor é o primeiro a perceber isso. Então, você tem que ter noção, dosar o quanto você quer abranger ali na sua comunicação, o quanto você quer mostrar, até que limite você vai colocar. Porque, às vezes, quando a pessoa mostra demais, isso passa do limite do que vai posicionar ela do jeito que ela quer se posicionar. Então, você tem que ter noção do quanto você quer abranger, até o quanto você está entusiasmado em compartilhar. Porque se passar desse limite, a outra pessoa, o leitor, o seu seguidor, ele vai perceber, ele é a primeira pessoa a perceber, entendeu? Então, você tem que colocar limites até onde você quer mostrar, para você não perder o seu posicionamento ali. E sexta pergunta, gente, e mais importante na minha opinião: qual o ponto central que você quer enfatizar? Então você tem que se perguntar, qual que é o ponto central que eu quero enfatizar aqui nesse texto? Qual é o ponto central que eu quero enfatizar nessa sequência de stories? Qual que é o ponto central que eu quero enfatizar no meu feed essa semana, nos meus conteúdos? Então isso é muito importante, porque às vezes você está mostrando ali a sua rotina, o seu dia a dia, mas se você sabe qual que é o ponto central que você quer enfatizar ali, ainda que seja uma foto nada a ver com o seu ponto central, você consegue conectar ela. Então, ter clareza do seu ponto central, que vai contribuir para o posicionamento que você quer passar, para a venda que você quer fazer, para o produto que você quer aumentar o valor percebido dele, se você tem clareza desse ponto central, você consegue conectar ali os seus conteúdos, os seus textos, as suas narrativas, os seus vídeos, todos com a finalidade que você quer, levando o seu leitor, o seu seguidor, seja quem for, a fazer o que você quer. Claro, se ele for o seu público ideal. E é isso, gente. Eu achei muito legal essas perguntas, porque eu mesma, há um tempo atrás, eu não tinha tanto resultado justamente porque eu não tinha esse direcionamento. Eu adorei aprender essas perguntas específicas aqui nesse livro, mas são pontos que eu já havia me tocado que eu precisava fazer antes de me comunicar, antes de postar conteúdo, antes de escrever textos, antes de elaborar relatório para os meus clientes, meus mentorados. Então, para tudo, tanto quando você está ensinando quanto você está se posicionando no Instagram, você tem que se fazer algumas perguntas antes de você se comunicar. E assim você consegue prender a atenção da pessoa e levar ela a fazer o que você quer e aumentar a sua autoridade, o seu valor percebido diante das outras pessoas. E é isso, gente. O que vocês acharam? Eu gostei muito. Eu li isso aqui, é um pedacinho aqui desse livro que eu li hoje. Eu gostei demais e vocês sabem que eu adoro compartilhar com vocês os meus aprendizados. E é claro que também tem mais coisa que eu aprendi aqui e que eu compartilho com as minhas mentoradas. Então, se você quer melhorar o seu posicionamento, a sua comunicação, para vender o seu produto na internet, no Instagram, no YouTube, me fala comigo, tá bom? Eu vou deixar um link aqui para você entrar em contato comigo, pra gente ver se faz sentido para você a nossa mentoria, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou, deixa o seu comentário, pode deixar sugestão de vídeo aqui caso você queira que eu grave, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!